Andando no Espírito. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Aqui está uma instrução muito simples vinda do apóstolo Paulo. Ele está nos dizendo em termos simples: se o Espírito Santo está vivendo em você, deixe que ele tenha o controle total sobre a sua vida. Todos devemos ser guiados pelo Espírito. O Espírito Santo foi enviado para ser o nosso guia constante e infalível, e ele habita todos os que confessam Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito reivindica nossos corpos como sua moradia, reinando e habitando nossos corações. A maioria dos cristãos não tem problema em aceitar que o Espírito Santo nos guia a Jesus, e não temos problema algum em crer que o Espírito está continuamente operando em nós, a cada momento. Muitos de nós já apelamos a Ele incontáveis vezes em busca de consolação em nossos momentos de crises. Damos honra ao Espírito, pregamos sobre Ele, ensinamos sobre os seus dons e frutos, oramos para Ele, o buscamos, suplicamos que Ele rasgue os céus e reavive sua igreja. E muitos cristãos têm experimentado genuínas manifestações do Espírito, mas me parece que conhecemos muito pouco sobre o que significa andar no Espírito. Se eu lhe perguntasse o que significa andar no Espírito, você poderia descrever o que é? Você poderia explicar claramente a qualquer um que lhe perguntasse? Compreender a verdade sobre andar no Espírito poderia livrar muitos da confusão, de contendas, da angústia, da indecisão, inclusive dos desejos da carne. Então, o que é a verdade? Paulo resumiu-a claramente: andemos também no Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Carne versus Espírito. Há somente duas formas de um cristão andar: na carne ou no Espírito. A carne tem sua própria vontade teimosa e age conforme lhe convém. Faz tudo o que escolhe fazer e então pede que Deus abençoe essas escolhas. Ela chega e diz: o Senhor me deu juízo perfeito e posso fazer escolhas inteligentes. Não tenho de esperar nele por orientação. Faça a sua parte e eu te ajudarei. Mas andar no Espírito é justamente o oposto. Rendemos a nossa vontade ao Espírito Santo e confiamos em sua voz tranquila e suave para nos dirigir em todas as coisas. De fato, o Espírito Santo foi enviado para instalar o completo governo de Cristo em nossas vidas. A Bíblia nos diz: o Senhor firma os passos do homem bom. Salmos 37, versículo 23. E o Espírito faz este ordenamento. Ele deseja guiar e dirigir cada mover nosso. Missão ao Espírito Santo. Simplificando, devemos andar em total submissão ao Espírito Santo, assim como Cristo andou em constante e absoluta submissão ao Pai. Jesus testificou: o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. João, capítulo 5, versículo 19. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Capítulo 5, versículo 30. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu vivo pelo Pai. Capítulo 6, versículos 38 e 57. Como seria possível achar que não temos de depender do Pai em todas as coisas, quando Cristo mesmo disse que Ele o fazia? Como enamorados por Jesus e seguidores dele, deveríamos ousar pensar que conseguiríamos fazer o que o nosso Salvador e Senhor não fez? Jesus esperava no Pai, sempre buscando ter a mente de Deus.
Se formos honestos, iremos admitir que o céu é frequentemente o último lugar que buscamos quando buscamos orientação. Na maioria das vezes, corremos atrás de conselheiros ou gastamos horas no telefone com amigos buscando conselhos. O que você acha? Será que é uma boa ideia fazer desse jeito? Você acha que eu devo fazer isso? É triste dizer, mas recorremos ao Espírito Santo como última opção, se é que chegamos a tanto. Um sinal da presença de Deus. Em Números 9, lemos de uma nuvem que veio e cobriu o tabernáculo do deserto. Esta nuvem representava a constante presença de Deus sobre o seu povo. E para nós hoje, a nuvem apresenta-se como um tipo da operação do Espírito Santo em nossas vidas. De noite, a nuvem sobre o tabernáculo no deserto se tornava uma coluna de fogo, um brilhar de calor em meio às trevas. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Números capítulo 9, versículo 16. Os filhos de Israel sempre seguiam esta nuvem sobrenatural, segundo os dirigisse. Quando ela se levantava de sobre o tabernáculo, as pessoas arrancavam as estacas e a seguiam. E onde a nuvem parava, o povo também parava e levantava suas tendas. Eles se moviam ou paravam de acordo com este claro direcionamento dela. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Capítulo 9, versículos 18 e 19. Os israelitas eram cuidadosos em seu mover apenas se a nuvem se movesse, porque sabiam que isto era provisão de Deus para a direção. Ela poderia se mover todo dia ou toda semana, e então não se mover por meses. Mesmo assim, dia ou noite, o povo sempre se movia conforme ela os direcionava. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se, ela partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam seu dever para com o Senhor. Capítulo 9, versículos 22 e 23. Aplicação prática para hoje. Nós que amamos Jesus, hoje também temos uma nuvem para seguir. Nós podemos ser cheios com o Espírito Santo, orando e cantando no Espírito, ou experimentando manifestações do Espírito. Mas nós ainda devemos nos comprometer a executar as ordens dele. Se nós não esperamos por sua direção em todas as coisas, nós simplesmente não estamos andando no Espírito. As instruções de Paulo fazem esta distinção de forma clara. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Pedi ao Senhor que me abrisse o significado desta frase de Paulo. Andemos também no Espírito. Ao abordar este assunto, orei: Senhor, faça isto ficar claro e compreensível para mim. Eis como acredito que o Espírito me respondeu. A chave de ouro para compreender nosso andar no Espírito não é complicada. Não requer nenhum curso teológico. De fato, é tão simples que muitos de nós não conseguimos ver. Logo, se formos capazes de compreender esta verdade única, poderemos ingressar numa vida livre da angústia, plena de orientação garantida e marcada por um descanso perfeito. O Espírito me impressionou com estas 3 palavras simples: apenas diga sim.